Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, a gente está de volta aqui no Barraco Circulando, hoje recebendo aqui a esposa de Nicolino Lima, tá certo? Márcia Lia, vereadora, no oferecimento de AP Volkswagen, mais de 1.000 carros em seu plantel, porque são 6 concessionárias em nossa região. Savenhago Supermercados, que está fazendo, tá mudando o conceito de mercado da cidade, vai ampliar o mercado, tá com a gente o Savenhago. Lupo, meias e cuecas Lupo, são 90 anos de tradição. Restaurante do Cidinho. Quanto tempo faz que você não vai no Cidinho? Sexta-feira eu almocei lá. Tá certo, então eu tô sábado. Nós fomos lá que dia, Erivaldo, na sexta, na quarta, sei lá, enfim. Toda semana a gente come no Cidinho, um abraço Cidinho. Daqui a pouco tá chegando o final de ano, então você já pode, daqui a pouco tá chegando o final de ano, olha isso, hein? Hoje nós estamos gravando dia 31, dia das bruxas. Ixi, daí vai fazer piada por causa disso. Mas a Lia foi na TV, não vai virar o dia das bruxas. Olha que eu vou sair voando daqui com a minha vassourinha, hein? Não, você é uma mulher moderna, você vai de aspirador de pó. Por quê? Falar também aqui do Velho Armazém, meu amigo do Natão e do Silvinho. Mandar um beijão pro Silvinho, que emprestou o kart dele outro dia para fazer uma matéria. Devolvi certinho o kart, viu? Chopp gelado. Xalu Imóveis, meu amigo, na hora de vender, alugar ou comprar o seu imóvel, fale com o pessoal da Xalu Imóveis. Jornal O Imparcial, o melhor jornal da cidade, não tem para ninguém. A cada dia que passa. Alô, Zé, um abraço para você e parabéns. Falar para você também da Imaginário. Você está vendo no seu vídeo aí, a Imaginário tem presentes. A Imaginário é um quiosque que tem no shopping Jaraguá, no corredor principal. Você gostou das coisas da Imaginário, Márcia? Você gostou legal, desse copo? Muito legal. Você é a primeira a usar esse copo. Nossa, que tá? legal. Comprar presente pro Nicolino lá, decorar a clínica. A clínica dele legal. lá na Imaginário. Tem umas coisas muito legais muito lá legal. na Imaginário. Inclusive, mostra aqui, o Orivaldo, tá aqui mostrando essa caneca aqui, ó. Papo de boteco. Papo de boteco, tá certo? Você pode fazer um papo de barraco. Mas tá no seu vídeo aí muitas coisas legais. Agradecer o pessoal da Imaginário que mandaram uns brindes. Inclusive, manda outro capinha de iPad, porque o Dr. Raul, eu presenteei ele com a capinha do meu iPad. Ele falou que não tinha iPad, então eu já dei a capinha pra ele. Sim, a esposa dele que compra compre o iPad pra ele agora, viu? Bom, é o seguinte, antes da gente voltar... deixa eu mandar aqui uns abraços que eu não posso me esquecer de maneira nenhuma. O pessoal da Velmar Roupas Profissionais. É a Ana, o Darcy, a Regina, a Jennifer e o Paulinho. Um abraço a vocês. Aí eu conheci lá a dona Laurinda, que é mãe da doutora Roxana e avó do Guilherme Alves. Doutora Roxana, que é esposa do doutor Welson Ferreira. Dona Laurinda, uma simpatia, olha, uma figuraça. Ficamos batendo papo lá um tempão, tomamos um café junto. E também estava lá a dona Nita, que é mãe do doutor Welson Ferreira, que é a esposa do velho Elcio. Sim, eu conheço. Tocou o asilo muito tempo lá. Outra simpatia, tem um orgulho dos filhos, sabe? É gostoso você ver o brilho nos olhos. Mas também, ela tem um filho gordo que é médico, entendeu? Como é que é o nome dele mesmo? Fugiu. Como é que chama o irmão do Juninho? Fugiu o nome. Enfim, aquele gordinho lá, gente finíssima também, que é ginecologista. Toninho Ferreira. Toninho Ferreira. Mas comi muito spray de pimenta com o Toninho, viu? Ele que se encrenca no futebol. E o povo, é muito gente boa. Gente boa. Ruim foi a parteira. Então, mas a dona Anitta, mãe dele, muito orgulhosa também. Então, um abraço a toda a família. Enfim. E a Ana, lá da Velmar, que toda vez que eu preciso de uma roupa diferente para fazer qualquer matéria, a Ana passa pra gente. Muito bem. A gente vai começar esse segundo bloco. Eu preciso puxar a orelha do Cismar Araraquara, em especial ao senhor Valdir Teodoro, que é o presidente do Cismar, e ao Marcos Zamboni, que é o vice-presidente. O que aconteceu? Vou explicar para vocês, vocês vão me entender. Existem no Facebook várias comunidades. E tem uma comunidade, a qual o Valdir Teodoro é um dos administradores, uma comunidade do Facebook, e a qual o João Farias, que é vereador, que faz programa nessa casa, participa. E o João, ele tem o jeito dele de ser. Ele tira sarro, ele brinca, as pessoas ofendem ele. Eu acho um desrespeito chamá-lo de João Grilo e de João Farinha. Chama de João Farinha.
Eu acho um desrespeito. O João fala que não liga, que para ele tá tudo bem, que ele só dá risada com isso. Eu acho um desrespeito. Aí o Valdir Teodoro colocou uma proposta de exclusão do vereador João Farias do grupo, porque o João ficava colocando um poema para a mulher dele, ficava fazendo piadinha. Enfim. Aí eu entrei em defesa do João, como entrei em defesa da Márcia, do Orivaldo, do Pedro. Amigos, vivemos em uma democracia. Cada um diz o que quer até o momento de ser responsável pelo que diz. Perfeito? Então, eu disse, e a democracia onde que fica? Será uma vergonha excluir alguém por esses pontos de vista, a qual colocou o Valdir Teodoro, que é o presidente do Cismar, Sindicato dos Funcionários de Araraquara e mais algumas cidades da região. Muito bem. O Valdir, ele respondeu o seguinte, tá gravado isso daqui, está na mão dos advogados também, vou explicar. Valdir, filho, aqui a democracia é outra. Só conta os votos de quem está verdadeiramente em defesa da cidade. O resto, 3 pontinhos. Disse a ele eu. Existem vários tipos de democracia. Não sabia. Que coisa. Isso eu não sabia e me assusta essa informação vindo de um líder sindical e estudante de direito. Desculpe mais uma vez, acho que deveriam rever seus conceitos sobre democracia. Senão, acabem com um grupo de discussão e criem um grupo fechado de debate. Aí só vocês debatem. Perfeito? Muito bem. Aí entrou um cidadão chamado Davi Guzella, que trabalha no DAI de Araraquara, que passou no concurso em 2008 com a nota fraca de 62,5, a nota de corte era 60. E esse cidadão disse que eu estava defendendo. Esse tal Valmir Moreira só está defendendo porque trabalha junto com o João na TV Ara. O burro, aqui é TV circulando. Ponto, para começar. Isso é desinformado. Como vereador e como pessoa, o João Faria só tem atrapalhado a cidade. Eu não acho. Eu acho que o João, ele tem, como todo mundo, os defeitos dele, mas acho que ele tem as qualidades dele também. Eu respeito, como eu digo aqui, gente, eu respeito a pessoa. Eu estou respeitando a pessoa, João Farias. Aí o cara já coloca que ele é vereador, enfim, tudo bem. Aí o Davi Guzella aqui e o Valdir, eu disse o seguinte, que a gente deveria tentar chegar a um termo comum. E disse ao Davi e ao Valdir que eles estavam enganados. E o Davi respondeu o seguinte, a TV Circulando, TV Ara, EPTV, Tribuna, para mim é tudo a mesma coisa. Não perco tempo com TV. Muito menos com TVzinha de Araraquara, que defende o governo atual e suas postagens e recebe para isso. E não trazem de nada de produtivo, ao meu ver, para esse grupo. Aí o Marcos Zamboni, chamando o João de João Grilo, afirmou as TVs de Araraquara são vendidas pelo interesse deste desgoverno e políticos e tem medo de mostrar as denúncias verdadeiras a fundo. Pois, para mim, 99,8% da imprensa dessa cidade é corrupta e marionetes. Aí o Davi assinala em cima dizendo que 100% da imprensa de Araraquara é vendida. Bom, eu tenho aqui uma testemunha, que é a Márcia Lia. Nunca me furtei, quando a Márcia me procurou para qualquer denúncia, de abrir espaço para ela. E para qualquer pessoa, meu amigo, desde que seja documentado. O Marcos Zamboni é uma pessoa a qual me decepcionou muito. Ele ficou me enchendo o saco para vir participar do barraco. No dia que eu convidei, ele não veio. Falei, por que você não veio? Não, deixa eu estourar alguma coisa, porque a gente vai brigar. No dia que teve o apitaço em frente à Câmara Municipal, o senhor Marcos Zamboni, o senhor chegou com um carro do Cismar, fazendo um carnaval. Eu falei para o senhor, aqui não é lugar do senhor fazer política. Não, eu tenho que aproveitar a oportunidade de aparecer e mostrar o meu sindicato, e mostrar o meu Cismar. O senhor está errado, sindicato não é para isso, tá certo? Então, nós já entramos juridicamente. Eu vou gastar R$1.000 para entrar com uma ação contra o senhor de calúnia, injúria e difamação. O senhor vai pagar 2 cestinhas básicas, não tem importância. Mas vai ser a cesta básica mais cara da minha vida. Mas eu faço questão que o senhor responda juridicamente pelas inverdades que o senhor está falando, tá certo?
E o senhor se retrata quanto a isso. O senhor está mexendo com homem, o senhor não está mexendo com moleque nem com criança, não. Aí no seu sindicato, o senhor tem a porta do sindicato para se proteger. Aqui não, meu amigo, aqui a brincadeira é diferente. Então o senhor, por favor, meça as suas palavras e o senhor vai responder juridicamente. Começando, eu já vou questionar aqui no ar, para o Sismar, para o senhor Valdir e para o senhor Marco, quanto o sindicato, o Sismar, arrecada por mês, quanto que ele gasta. Para onde vai o dinheiro do servidor público? Quem realmente trabalha? Há quantos anos o senhor está no sindicato? Responda para mim tudo isso, tá certo? Ao contrário, meu amigo, eu tenho a dizer que é lamentável essas posições de vocês. Lamentável, lamentável, lamentável. Picuinha, dizer que a imprensa é vendida. Você acha que você vai conseguir abrir espaço na imprensa de uma maneira ou de outra? Está de gozação comigo, né? Então o senhor vai responder juridicamente, o senhor Marcos Zamboni, que é vice-presidente do Sismar de Araraquara. Ah, e um detalhe agravante. O senhor Valdir, depois, ele deletou, Márcia, do Face, alguns comentários. Não, eu vou deletar aqui alguns comentários para manter o nível da discussão. O senhor deletou só os comentários a qual o senhor Marcos Zamboni dizia que a imprensa de Araraquara era corrupta e era vendida. Só que antes disso eu salvei todos os comentários. Já está na mão do meu advogado. Então os senhores vão ter notícia e eu faço questão de todos os dias da minha vida aqui na TV Circulando cobrar aos senhores uma posição decente. Porque os senhores não estão representando bem o funcionalismo de Araraquara. A última greve de vocês foi uma vergonha. 220 participantes. Uma vergonha. Então, por favor, trabalhe mais e fale menos. Minha mãe já falava, 2 olhos, 2 ouvidos, 1 boca. Vocês estão falando demais e fazendo de menos. Desculpa, Márcio, abafo, mas... Ó, pode falar o que quiser de mim. Que eu sou chato, que eu sou gordo, que eu sou careca, que eu sou ruim de bola. Mas desonesto não. Aí não, meu amigo. Aí você pegou. Dignidade papai me deu, hein? Custou. Bicho, ó, trocava morão na FEPASA. Trabalhava 12 horas por dia para sustentar 3 filhos e uma mulher gorda. Então, meu filho, aqui eu dou valor a isso. Então vocês vão responder. Voltando aqui com o Márcio, tomar uma água. Lá. Vamos lá. Deixa eu limpar o veneno. Muito bem. Voltando aqui, Marcinha. Muito bem. Encerramos o primeiro bloco falando da denúncia dos 21 que foram demitidos, aquela coisa toda. Aí, em seguida, bum, bomba, salário de vereadores, salário de prefeito e secretariado. Eu até entendi a manobra política do Marcelo. Ele precisava, ver se eu estou errado, ele precisava atrair médicos para trabalhar no serviço municipal, só que o salário era muito baixo. Não é isso? Não podia ganhar mais que o prefeito. Exatamente isso. Aí ele aumentou o salário dele, ele aumentando o salário dele, aumentou-se o salário do secretariado e, por osmose, aumentaria o salário dos contratados, dos médicos. Isso. Perfeito? Isso foi feito. Foi feito. De quanto a quanto foi o salário dele? Você se lembra agora? Foi acho que de 9.800 para 16 mil reais. Ele queria 18. 9.800. E a Câmara aprovou 18 mil. Não, 16. Ele queria 18, mas a Câmara, a base, porque nós votamos contra. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou dar aqui minha opinião. Eu acho barato. Eu vou te falar por quê, Márcia. Quanto você ganha de vereadora por mês? O meu salário líquido, meu salário bruto é 5 mil reais. 5 mil reais. O meu salário líquido é 4 mil reais. 4 mil reais. Márcia, você com a sua inteligência, com o seu conhecimento jurídico, você advogando, você ganha pelo menos 5 vezes mais do que isso. Você não concorda comigo? Concordo. Então, você está na vida pública, está administrando, você está deixando de fazer... graças a Deus você não precisa disso, você é uma família sólida, você faz política porque gosta de política e sabe fazer política muito bem. Mas se você pegar qualquer pessoa que administra uma empresa, ele vai ganhar lá seus 10, 15, 20 mil reais. Então eu acho que não é nenhum absurdo. O Kassab outro dia falou isso na TV, eu fui obrigado a concordar com ele. Qualquer hoje empresário que administra uma empresa que não tem o faturamento do que o município de Araraquara tem anualmente, ganha lá seus 30, 40 mil reais por mês. Então, muito bem, foi uma maneira dele atrair, perfeito, os médicos. Conseguiu atrair nos concursos? Vamos por partes. Vamos por partes, como diria o cortejador. Eu acredito, vamos dizer assim, que a sua tese ela é correta. Do ponto de vista de que você não consegue grandes servidores, né, grandes pessoas para tocar administrativamente uma prefeitura, se você não valorizar, não pagar bem. Agora, nós temos que também ter por base
o que ganha o servidor público. Porque, assim, nós temos gente muito boa, por exemplo, no centralizado, torneiros, gente que cuida, torneiro mecânico, eletricista, encanador, pedreiro. Gente que cuida, né? Gente que trabalha muito bem, são Sim. funcionários de 30 anos e que ganham R$700 por mês. Entendo. Então, Perfeitamente. a analogia aí, ela também... Ela vale. Ela vale. Eu também concordo. Então, porque qualquer pedreiro hoje, assim, bom, ele ganha 4, 5 mil reais por mês. mas mais que isso. É? Mais que isso. Exatamente. Não, eu tenho concordo com vários você. amigos que ganham muito mais que isso. Eu também concordo com você. Tem que ser feito... Então, assim, o que eu acho que foi o erro. O prefeito precisava aumentar o salário para melhorar o salário dos médicos. É fato. Mas ele não precisava aumentar o salário dos secretários. Não era condição para isso. Entende? Para quanto foi? De 5 para 7? O salário dele foi de 5 para 7. Então, se você for verificar, eles tiveram quase 50% de aumento. Entendi. Sabe quanto foi o aumento dos servidores? 5%. 5%. Então, assim, não é justo, no meu ponto de vista. E Não. tem outra coisa. Várias categorias, não que não fosse necessário. Era necessário que se fizesse alguns ajustes na questão do PCCV, mas era necessário que, na minha leitura, se eu tivesse sido a administradora naquele momento, eu teria feito uma leitura de tudo que precisava ser mudado. Médicos, engenheiros, agrônomos, arquitetos, médico veterinário, diretoras de escola, todo mundo. Aí a gente fazia um mapa. Aí eu ia para o centralizado também. Verificar quanto que precisava, qual era a situação do eletricista, do encanador, do pedreiro, do porteiro, do guarda municipal. Fazia um estudo de tudo o que precisava ser reorganizado. E aí, esquece o salário do prefeito. Prefeito, nós estamos falando de outra coisa. Sim, lógico. Nós estamos dizendo do PCCV e dos aumentos que foram dados em percentuais diferentes. A gente está pensando macro. Macro. Tá. Para você fazer isso, você tem que estudar o impacto que isso vai ter na sua folha. R$200 para quem ganha 700. Pois é. Vai sim ser muito bom. E o impacto na folha não é tão grande. Não é tão grande. Então, assim, o que nós pensávamos quando nós chegamos na Câmara em 2009? Nós chegamos a constituir uma comissão de vereadores, tinham 4 vereadores, eu inclusive era uma das vereadoras que estava na comissão, para que nós pudéssemos colaborar com a administração para fazer todo esse estudo, ouvir todos os servidores, cada uma das categorias, agentes educacionais, professores, diretores, enfermeiros, todo motorista. Aí você vê, olha, eu tenho quanto? Eu tenho 50% de possibilidade de reajuste, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Qual foi a categoria que lá no PCCV em 2006, 2005, teve menos aumento? Qual foi a que não foi enquadrada corretamente? Quais são as necessidades? Quais são as categorias que estão com salário defasado em relação ao salário mínimo da categoria profissional? Ah, o engenheiro não está com o salário que o sindicato da categoria entende que tá. É possível dar? Não dá para chegar no 100%. Mas é possível chegar em 80%, mas a gente também vai contemplar o mecânico. Até porque o funcionário público que trabalha satisfeito, ele trabalha bem e melhor. Você sabe quantos por cento ele conseguiu contemplar? No máximo 10% estão felizes porque tiveram 5 mil funcionários. Ele 500... não tem 500 satisfeitos. O restante de todas as categorias estão insatisfeitos porque prometeu-se mundos e fundos e não se fez o que prometeu. Tá. Ligado a isso, que é gasto de dinheiro com mão de obra, uma das coisas também que a gente tem que falar aqui é a respeito dos cargos de confiança nomeados. Muitos. No governo Edinho eram 380. Imagina! Não chegaram a 80. Informação que eu tenho... Mentira. É mentira. Eu tenho a relação. Se você quiser, eu trago aqui para você. Tá. E nesse governo, até agora? Eu não sei o número exato, mas é bem mais. É pelo menos o dobro. No mínimo, o dobro. Porque o que acontece? Criou-se vagas, mas não se encheu as vagas. É o dobro de 80 ou de 380? Não, o dobro de 80. Ah, bom. Que susto. De 80. Tá bom. Não é verdade. Não é verdade. Não. Esse número foi exagerado. Eu tenho que perguntar. Mas o Dr. Raul está investigando isso. Também? O Dr. Raul me passou essa informação também. Ele está investigando isso. Então, eu já estou sabendo porque tem essa informação. Tem aí Saiu no jornal, inclusive. Tem uma relação muito... cargo de confiança...
Esse final de semana, inclusive, houve na administração uma mexida para contemplar o PV. Né? Então, Secretaria de Meio Ambiente, uma pessoa que é do meio ambiente foi para o trânsito para trabalhar no meio ambiente, outra pessoa que era de determinada secretaria foi para outra para poder contemplar, para poder fazer... Mas até aí, ó, veja só, eu não conheço o novo secretário do meio ambiente. Já estou convidando ele, já entrei em contato com o Galo para que ele venha dar as caras aqui, mostrar o trabalho dele. Me parece que é uma pessoa muito competente, é ligada ao PV, enfim. Até aí eu não vejo nada de mal você tirar um cara aqui do meio ambiente, se ele é competente, ele vai desempenhar uma boa função também lá no trânsito. O que eu sou contra é você dar cargo para trocar politicamente favores. Mas aí foi isso que aconteceu. Você está me dizendo, então, que a EJA vai ser vista o Marcelo Barbieri? Possivelmente. Olha isso. Bom, isso é um outro assunto para um outro papo. Vamos lá. Agora vamos falar, então, aí depois, falando em salário, os vereadores, também, que eu acho pouco, 5 mil... ganha 5 mil reais de vereador. Eu acho pouco, e na minha opinião, ganha pouco. Tá. Tentaram aumentar o salário, cogitaram, primeiro tentaram colocar em votação, mas já tiraram. O Aloysio Braz, o Boi, que é o presidente da Câmara Municipal, ele falou assim, não, eu vou deixar isso lá para junho do ano que vem. Mas é na boca das eleições também, hein? É perigoso isso, hein? Perigoso. Me fala, Marcelia, como é que ficou essa história de salários? A minha opinião. O que você acha também? A minha opinião é a seguinte, nós temos que dar para os vereadores a mesma opinião que eu tinha quando do aumento dos secretários municipais. Eu acho que foi a destempo, foi fora de época, não tinha que aumentar o salário de secretário. O do prefeito eu acho que tinha que aumentar. Porque ele tinha realmente o problema de melhorar o salário dos médicos. Tinha que aumentar no papel, mas não precisava receber. Também. Bom, mas aí vamos lá. O prefeito aumentou o salário dele, aumentou o salário dos secretários. E na época eu me lembro que eu disse, se nós criarmos essa disparidade, o salário dos vereadores vai ter que subir muito e vai criar um problema. A lei diz que quantos por cento do valor do deputado? Acho que é 75%. 75%. Né? Até 75%. Até 75%. Bom, o que eu acho? Eu acho que os vereadores têm que se dar o seguinte aumento, o mesmo que foi dado para o servidor público. Acho que é justíssimo. 5%. Sim, só que tem um detalhe, os salários dos servidores, eles são reajustados todos os anos. Tem que do vereador, não. O vereador faz 4 anos que não tem. Não pode. Você reajusta agora, só daqui a 4 anos você vai reajustar. Então, acho que tem que pegar o mesmo índice... 20%. No máximo. Parece que deu 17% a conta. 5 para 6. Alguém me disse que fez essa conta e deu 17%. E qual que é a pedida? Qual que é a proposta? A proposta é 60%. Iria para 7.500, mais ou menos? Mais ou menos. 7.500, mais ou menos. E que eu acho pouco também. Mas... Eu acho pouco, gente. Eu acho pouco. Mas você acha que é bastante um mecânico... Não, que eu acho pouco. Um encanador ganhar R$700? Márcia, é salário de fome. Eu digo que nada é caro, é que a gente ganha muito pouco. É isso. Nada é caro. Caro para mim é só remédio. Uma aspirina a 10 centavos é caro. Para mim é caro, porque é remédio. O resto é tudo barato, é que a gente ganha pouco. Então eu acho que tem que ter uma valorização. E um detalhe, se sobrar dinheiro em caixa, meu amigo, acho que tem que melhorar a vida de todo mundo, porque se o cara que ganha 700 passa a ganhar 1.000, ele vai consumir mais, o mercado vai faturar mais, a prefeitura vai arrecadar mais dinheiro. É um círculo vicioso onde todo mundo ganha. Marcia, a gente tem 5 minutos para encerrar o programa. Eu deixei aqui a história do DAI, que foi a última história que se ventilou pela cidade. Me corrija se eu estiver errado, o prefeito municipal em 1968... 69, perdão, é que foi dia 31 de dezembro de 68, entendeu? Então tem essa controvérsia. Fez uma doação para que fosse criado o DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto. O que é? Uma autarquia autônoma, entendeu? Muito bem. E agora, o Desante me parece que pegou alguns milhões, 5 milhões na época dele como prefeito para pagar o funcionalismo. Então o DAI ficou devendo para a prefeitura disse que deve para o DAI. E o Marcelo que passou uma régua nisso, falando, então beleza, vamos botar na mesa quem deve para quem e vamos acertar isso. Que história que é essa? Eu me conto para você. Explica isso que eu não entendi nada até agora. Eu conto para você. Rapidamente, porque nós não você temos vai me muito explicar tempo. o que é bem materiais e imateriais. Vamos lá. Vamos por partes. O que aconteceu? Em 1969 foi criada a autarquia, o DAI. Sim. O patrimônio inicial do DAI
ele foi transferido da prefeitura, eu não sei o que foi, mas possivelmente... um terreno, um caminhão, uma bicicleta algumas velha, coisas tá lá, bom. isso. E foi transferido, a lei fala, sem ônus e sem encargos financeiros. Em janeiro de 2009, quando nós tivemos a nova administração do prefeito Marcelo Barbieri, ele decidiu tirar o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do DAI e trazer para a prefeitura. Tá. Ou seja, ele trouxe o lixo, né, o tratamento e a destinação final do lixo para a prefeitura. Algum secretariado da prefeitura ia tomar conta disso. Nós discordamos disso naquele momento. Se a gente pegar a fita da sessão da Câmara, a bancada do PT disse que está errado, nós temos que deixar água, esgoto e o tratamento dos resíduos domiciliares no DAI, tendo que criar uma agência ambiental, é tudo que tem de mais moderno. Não, porque não queremos trazer. Trouxeram, licitaram um contrato, entendeu? Pela prefeitura, e desde janeiro de 2009 isso tem sido pago pela prefeitura. Então a prefeitura chamou para si, por uma decisão administrativa e política, chamou para si a gestão dessa questão. Certo? Entendi. Bom, aí o que acontece? Quando foi agora no começo do mês de outubro, eu recebi uma ligação anônima dizendo que o prefeito estava tirando 5 milhões do caixa do DAI. Porque ele precisaria, segundo a informação que chegou, pagar a folha de pagamento e ele não tinha dinheiro. Então, ele trouxe 5 milhões. Quando foi na outra semana, chegou um projeto de lei na Câmara, assim, em cima da hora, revogando o artigo 5º da lei de 1969, do ex-prefeito Rubens Cruz, dizendo que todo aquele patrimônio, né, mas isso não estava claro no artigo, só dizia que revogava o artigo 5º. Nós ficamos meio confusos, porque chegou em cima da hora, aquilo que significa esse artigo 2º da lei, do projeto de lei. Bom, aí no dia seguinte abrimos o jornal e estava lá, Barbieri retoma o patrimônio de DAI para pagar dívida. Aí que surgiu a história de que o Desante teria tirado, e é verdade, mas naquela época, é bom que se diga, as pessoas compreendam. A gente não tinha lei. Não tinha lei de responsabilidade fiscal. Tanto é que, se realmente isso tivesse sido uma coisa imposta pelo Tribunal de Contas, nós já teríamos tido que pagar isso antes, né? E o tribunal vem apontando, olha, precisa resolver. A administração anterior tentou resolver, mandou títulos da dívida ativa para o DAI, para que o DAI pudesse receber. Só que parece que a maior parte desses títulos não foi possível de ser recebido. Entendi. Entendeu? Então, assim, a situação está posta. Agora, na minha avaliação, por que o prefeito trouxe essa discussão agora do Desante? Para poder resolver os 5 milhões que ele pegou, entendeu? Na verdade, o que eu imagino é que, sabe assim, quando você faz uma salada de maionese, que você mistura tudo e fica tudo... com gosto de maionese. Isso, e aí assim... Então você acha que o prefeito fez isso para justificar essa retirada de 5 milhões? Sim, porque por que até então, desde janeiro de 2009, nunca esse assunto veio para a mesa? Nunca se disse que o prefeito teria que estar pagando isso, que precisa... Quer dizer, agora ele passou os resíduos domiciliares de volta para o DAI, quer que o DAI assuma isso, soltou um decreto, criando uma conta, uma rubrica de 5 milhões, para que o DAI possa assumir um serviço que ele tinha levado para a prefeitura. Ele fez um processo licitatório, onde ele contrata a Leão Ambiental para cuidar disso pela prefeitura. Agora ele quer transferir o contrato que a prefeitura firmou com a Leão para o DAI executar. Não pode juridicamente isso. Não pode. São pessoas jurídicas distintas. É como se, por exemplo... eu pegasse dinheiro da minha conta, né, a minha revelia, ou alguém pegasse da minha conta a minha revelia e transferisse dinheiro para a sua conta. Olha, vou transferir dinheiro para a conta do outro. Não pode, porque você é uma pessoa física, eu sou uma pessoa física. O DAI é uma pessoa jurídica, a prefeitura é outra pessoa jurídica. Tem que sair como doação. Eu acho que tem que ser feito um distrato com a Leão Ambiental. Não, o DAI tem que fazer uma licitação. O DAI tem que licitar isso, porque você não transfere um contrato dessa natureza. E aí eu apresentei todos esses questionamentos. Juridicamente não é possível? Não, juridicamente, da minha leitura, não. São pessoas jurídicas distintas. Como é que uma licita e a outra executa a licitação? Elas não podem. A licitação tem que ser feita pelo DAI. O DAI tem que licitar o que ele vai executar. Concorda? Entendi. Então, o que acontece? O prefeito se viu numa situação financeira difícil, porque ele, na minha avaliação, ele foi contratando gente, colocando cargo comissionado, fazendo um monte de ajustes na administração por conta e risco dele.
Ele está com uma dívida enorme na prefeitura. Segundo os técnicos, não sou eu que estou dizendo, são os técnicos, pessoas que estão fazendo leitura de orçamento. Ele deve fechar esse ano de 2011 com um grande valor de déficit, de restos a pagar. Dizem as pessoas que leram o orçamento que ele deve fechar com mais ou menos 100 milhões de restos a pagar. 100 milhões de restos a pagar. Sim, o Vermelho fala isso, Donizete Simeone fala isso, o Walter Miranda fala isso. Mas são tudo da oposição. Eu conversei com o professor Valdemir Pires, eu conversei com o Álvaro Guedes. Aliás, eu fiz uma audiência pública. O Álvaro Guedes foi secretário do Marcelo. Pois é, eu fiz uma audiência pública quinta-feira, agora, estavam na mesa o vice-prefeito, que não está satisfeito com o que está acontecendo, o senhor Álvaro Guedes, que leu o orçamento e que disse que a situação estava complicada. Conversei com o professor Valdemir. Você sabe o que o professor Valdemir, um aluno, me contou? O professor rasgou o orçamento da prefeitura na frente dos alunos e disse para os alunos, isso é público, ele é professor de uma escola pública, ele disse assim, tudo que eu estou ensinando para vocês, esse orçamento que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo contrário, e rasgou o orçamento. Muito bem. Mas sim, a gente precisa encerrar. A gente já mais do que estourou, mas sempre um prazer conversar com você. Passa rápido aqui. Marcelinha é candidata a prefeita? Ela fala assim, não sei, vamos ver e tal. Na verdade... O PT fez aí reunião na verdade, nós estamos discutindo no PT, né? É muito provável... Mas se depender de você? Se depender de mim, sim. É candidata a prefeita? Sim, é muito Nicolino provável. Já deixou? Nicolino é meu parceiro. Porque quem manda lá é a Márcia, não é o Nicolino? Não, mas ó, isso ainda é uma coisa a ser construída no PT. É muito provável, mas não é a hora ainda. Não, tudo bem, eu só te perguntar, que eu tenho que perguntar. Muita gente dizia que eu ser candidato a prefeito, mas eu vou deixar a Márcia dessa vez. Na próxima sai eu e o Carlinho Bagaça. Quer ser de vice meu, Carlinho? Eu e o Carlinho Bagaça de vice. Bom, você que está em casa, Marcinha, obrigado. Obrigada a você. Acho que foi muito esclarecedora a sua visita aqui. A gente está calculando aqui no vídeo, Orivaldo, o tempo a qual a Márcia ficou no ar é o mesmo tempo que vai ser dado ao prefeito municipal ou quem ele mandar para responder essas questões. Tá? Obrigado a você. Tem aqui o e-mail da Márcia, o telefone no gabinete, quem quiser entrar em contato com a vereadora. Fique à vontade. Ela também está nas redes sociais. Nas redes sociais. Mas você não deleta as coisas lá. Eu não. Você não fala que os outros tomo muito vendido, cuidado. Né? Mas coça a mão, não coça? Muito bem. Bom, pessoal, você que está em casa, obrigado pela audiência, pela paciência. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, quem realmente paga a gente. Ó, TV Ara a gente tem, vocês não têm. Só para cutucar a TV Ara. Cadê aqui meus negócios? Aqui tem que mostrar, falar dos meus patrocinadores, eu não sei onde está. Muito bem. Eu sou uma ameba. Por que tem, você não sabe mexer, né? Apple, Volkswagen, Savenhago, Lupo, Restaurante do Cidinho, Velho Armazém, Prodaplan Turismo, Chalu Imóveis, Jornal Imparcial e também a Imaginário. Você que está em casa, saúde e paz. Até semana que vem. Tchau, Marcinha. Tchau, você que está em casa. Tchau, gente. Semana que vem tem prefeito ou representante dele aqui. Fui. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Barraco circulando. Oferecimento Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe.